Muito bem, Tiago 5. Tiago capítulo 5, os versos 16 e 17. Nós vamos fazer a leitura desse texto apenas para a sequência. Na quinta-feira passada, nós começamos a mostrar então que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? E ele ora, e a sua oração tem influência na cura de pessoas, a sua oração tem influência na natureza, a sua oração tem influência no reinado de Acabe, a sua oração tem influência a ponto de, tanto da parte dos seguidores de Baal quanto de Israel, a chegar a esse ponto: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então nós vamos ler novamente o texto, Tiago 5, 16 e 17. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Isto. Vamos orar. Senhor, que os nossos olhos espirituais sejam abertos para uma realidade sobrenatural, que é a oração. Que a mesma compreensão que o Senhor tem e que é descrito na Tua Palavra, nós também tenhamos essa mesma compreensão a ponto de usufruir desta bênção que é a oração no nosso dia a dia. Eu oro agora em nome de Jesus. Amém. Muito bem, um outro texto que nós lemos, e eu vou apenas trazer aqui à memória, 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. Primeiro Reis 18, do 41 ao 45, lembrando que nós não vamos voltar ao estudo de quinta-feira passada. São detalhes, né, sobre ser um homem, ser uma pessoa, sujeita às mesmas paixões. Hoje nós vamos a partir daí. Então vamos lá, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não se detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Isto. Então vamos. Quantos se lembram daquele texto que diz assim,
que o Senhor pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. O que Elias fez? Ele falou para Acabe: olha, volta porque vai chover. E sobe no Monte Carmelo, e o texto diz assim, para alguns a barriga não vai permitir. Meter a cabeça entre os joelhos, se ajoelhar. E aí ele coloca a seguinte situação: vai, porque vai chover. Primeiro ele lança a palavra: vai chover, porque eu vou orar. Ele sobe no monte, ora, fala para o moço dele: veja se vem alguma coisa. A primeira vez não vem nada, a segunda vez nada, terceira vez nada, até a sétima vez. Sétima vez ele diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, uma nuvem desse tamanho no céu, algo irrisório. Mas aí Elias levanta e diz: Acabe, se prepara porque está vindo aí a chuva. Aí vem a questão de enegrecer, e a chuva desce, no versículo 44, né? Veio uma grande chuva. Então, a partir de hoje, a partir do nosso estudo hoje, o que nós vamos abordar? Qual é o objetivo do estudo hoje? É mostrar que não basta saber a importância da oração, não basta saber os textos sobre a oração, não basta ser uma pessoa entendida na oração. O que funciona é orar. Então nós vamos estar abordando aqui o assunto seguinte: quando pessoas estão orando, algo acontece, as coisas estão acontecendo, milagres estão acontecendo. Então nós vamos andar nessa linha. Ele até fala: vai chover. Ele sobe ao monte e ele ora. E quando ele está orando, o som está esquisito. Não está esquisito para vocês? Eu estou ouvindo um eco, se puder tirar esse eco. À medida que ele está orando, Deus está movendo o universo, uma nuvem está sendo formada e acontece a chuva. Mas isso acontece quando ele se coloca de joelho na brecha, dobra o joelho no chão, e aí Deus então move o universo para realizar aquilo que ele mesmo, o profeta, tinha profetizado a Acabe: vai chover. E aí ele vai diante de Deus com essa certeza, né, da chuva. Então nós vamos agora para o Novo Testamento para observar aí vários detalhes riquíssimos sobre isso. Lucas capítulo 24, 49, acredito que todos conheçam esse texto, mas vamos ler. Lucas 24, 49. Jesus já estava morto, já tinha ressuscitado, está conversando com os discípulos, e aí ele passa uma orientação para os discípulos. 24, 49. Eis que veio sobre vós a promessa de meu Pai: permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Isso. Vocês vão ficar agora aguardando a descida do Espírito. Atos, capítulo 1, o versos 12
13 e 14. Atos 1. Atos 1, 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelode e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Isto. Então, eles permanecem em Jerusalém conforme a ordem, mas o que eles estão fazendo? Eles estão orando. Eles estão orando. Não é falando sobre a oração. Hoje, quinta-feira, nós estamos fazendo estudo sobre a oração. Nós estamos tendo clareza sobre esse assunto. Para alguns, isso já está mais claro do que nunca. Só falta a prática. Amanhã, sexta-feira, a última sexta-feira do mês, nós temos o encontro da oração, liderado pelo irmão Renato, e durante 2017, vários encontros foram eu, irmão Renato e a Santina. Alguns, outros. Aí quando se enfatizava, alguns vinham. Mas o fato é que em 2018 nós queremos trazer isso para a igreja. A palavra é ótima. A palavra traz vida, a palavra é viva, é eficaz, mas é essa palavra que nos orienta a dobrar os joelhos e orar, porque quando nós estamos orando, coisas estão acontecendo, milagres estão acontecendo, situações estão sendo resolvidas, tá? Então é a prática. Aqui eles estão orando. Agora nós vamos ler aqui a partir do versículo Atos 1, 24 a 26, que diz assim: e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então você percebe o seguinte: todas as decisões da igreja no livro de Atos, todas elas são com base na oração. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir uma orientação. O que nós vamos fazer? Como devemos fazer? E aqui Judas não fazia mais parte dos 12, e aí eles têm uma direção. Então, Atos capítulo 2 agora, 42, nós vamos ler alguns textos de Atos, então não vamos ficar indo lá e voltando, é mais aqui no capítulo de Atos. Atos 2, 42. E prevaleceram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso. Então você percebe essa prática, né, na igreja primitiva. Não era só palavra. A palavra tem o seu lugar, a oração tem o seu lugar. Nós começamos domingo passado pela manhã a oração aqui no templo. Nós estamos fazendo ali, e esse ano queremos fazer aqui, das 9 às 9h30, período de oração. Das 9h30 nós começamos o culto, o louvor e a palavra. Então, a oração sempre junto com a palavra. Aqui mesmo em Atos capítulo 4, agora o versículo 31.
Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Qual é a importância desse texto? A oração ou anunciar a palavra? Muitas pessoas têm o interesse nessa prática, moveu-se o lugar em que estavam, no sentido de situações, movimentos ou algo sobrenatural. Mas à medida que você ora, à medida que você se dispõe a orar, realmente situações devem acontecer. Eu não tenho participado em nenhum momento aqui na sexta-feira de oração sem que algo venha acontecer. Todas as reuniões têm algo que acontece. Eu percebo o seguinte, que muitas vezes a pessoa vem até com dificuldade, puxa vida, é sexta-feira, tinha tanta coisa para fazer, e vem, mas sai daqui totalmente renovado pela oração, por aquele momento, a comunhão, o estar juntos. Então, assim, nunca você vai sair perdendo, alguma coisa acontece. E aqui especificamente, no verso 31, e tendo eles orado, há um mover de Deus, há um mover sobrenatural de Deus, e aí sim há a pregação com mais ousadia, com mais determinação, com mais coragem, com mais vontade. Mas o que está por trás disso? A oração, a base. Eu lembro do Abu Shain, ele dizia da oração, o pé direito faz o gol, mas o pé esquerdo, que é a oração, dá a base para chutar e fazer o gol. Quem é canhoto, o direito é a oração. O esquerdo é a palavra que faz o gol. A palavra regenera, a palavra muda, a palavra transforma. Mas esse ato da ousadia de ir e de falar é porque tem um grupo em oração, clamando, pedindo. Eu não sei se vocês se lembram de toda a armadura do cristão, ali em Efésios 6, quando nós começamos a falar a respeito de a espada do Espírito, o capacete da salvação, toda essa situação, a ênfase, tá? A coisa acontece quando o povo está reunido em oração, tá? Ore, ore. E eu vou falar aqui eu já vou abrir um parênteses aqui. Quando você for orar pela nossa nação, pelas mudanças que devem acontecer esse ano, você não ora por partido, por gente, por pessoas. Você ore para que a vontade de Deus seja estabelecida nessa nação. Se for um tranqueira, pois que seja um tranqueira. Porque todos os reis de Israel que nós vemos, teve rei péssimo, mas era um momento da história que precisava acontecer para mexer com o povo. Então não ore para fulano, para ciclano, não, para que a vontade de Deus seja estabelecida. Se for para arrochar, pois que arroche. Se for para uma nação ter vergonha de ter um líder, que a nação tenha vergonha. Mas ninguém chega a uma experiência sem ser afligido. Quando nós lemos o Salmo, né? Foi-me bom ter sido afligido para conhecer os teus estatutos. Então,
ore sobre isso, sobre a vontade do Senhor, ok? Atos capítulo 6, versículo 4, esse texto é muito conhecido, é quando os discípulos começam a desenvolver muito, a igreja começa a crescer em número, em dificuldade, em problemas que surgem dentro da igreja, entre os gregos, entre as hebreias, e ali os discípulos fazem uma reunião e dizem o seguinte: olha, é o seguinte, vocês devem escolher aí pessoas para estar liderando junto à igreja, mas nós, os discípulos, nós vamos ficar com duas coisas, que está no verso 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nós vamos nos consagrar à oração e à palavra. Essas duas têm que andar juntos. Orando, pregando. Orando e pregando. Vai o irmão Renato pregar no ginásio de esportes no domingo à noite? Eu não posso ir, mas eu vou estar orando pelo irmão Renato. Que tipo de oração? Eu comecei a falar, e daí a senhora apareceu ali na porta, das armaduras. Vocês lembram das armaduras do cristão? E daí quando chega lá no finalzinho, aliás, vale a pena, Ed, Efésios capítulo 5, os versos 18 e 19, porque o apóstolo Paulo, ele enfatiza essa questão da oração. Efésios 5, aliás, Efésios 6, tá? Efésios 5 está falando do casamento, é o 6, 18 e 19. 18 e 19? Isto. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Você viu que coisa linda quando ele termina, depois ele falar tudo sobre o capacete, sobre a espada, e aí no verso 18 ele enfatiza essa questão aí da oração, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E aí ele fala, por mim por quê? Para que ao ministrar o Evangelho, né, ele fala, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. É aquilo que nós vimos em Atos capítulo 4, 31. Falar com ousadia o Evangelho. Se você chegar assim, falar lá no meio das pessoas que estão ao seu redor, falar assim, acontece que um dia eu fui atraído em Cristo, e que meu velho homem morreu com Cristo, e agora eu sou uma nova criatura. Tudo bem, você está anunciando uma grande verdade, mas se você falar, olha, aconteceu um fato sobrenatural, sabe, Jesus ao ser levantado da terra, ele nos atraiu, ele me matou naquela cruz, o meu velho homem ali foi crucificado. A tonalidade é outra, a forma de falar é outra. Se tem um grupo orando pelo irmão Renato, lá no domingo à noite, o irmão Renato vai falar com aquela molecada não presta atenção em nada. É a turma de 16, 17 anos, aquilo que quer jogar bola, não quer ouvir. Mas se tiver um grupo ali de joelhos, Senhor Deus, talvez é a única chance daqueles meninos ouvir a palavra. Dentro de casa eles não ouvem, na sociedade eles não ouvem, na televisão não ouvem, os filmes, as séries na televisão não ouvem nada de palavra. É a única chance. Senhor, concede ao irmão Renato graça, ousadia em ministrar a palavra, que eles possam ouvir. Senhor, abra os ouvidos deles por misericórdia. Então a oração entra nesse papel, sabe, de você estar na brecha por isso mesmo. Então os discípulos chegam, olha, escolhem então aqui que nós vamos dedicar a isto, consagração, oração, palavra, oração e palavra. E aí nós temos todo um caminhar no livro de Atos, nós vamos voltar lá, Atos capítulo 9, aqui é fantástico, viu, eu estou cuidando do horário aqui, não se preocupem,
já já eu termino. Atos capítulo 9. Aqui vem falar da experiência, né? Paulo indo a Damasco, Saulo de Tarso, né? Indo. Eu pulei do 1, 2 e o 3 para a gente ganhar tempo, mas olha o versículo 4. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Aqui nós vamos parar. Cego, teve um encontro com o Senhor. O que ele está fazendo? Está orando. Ele está orando. O que acontece nas regiões celestiais? Deus vai até Ananias: Ananias, assim, 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 assim. Você vai lá, você vai colocar as mãos sobre ele. Ele está orando. Um momento em que você está orando, algo está acontecendo no sobrenatural. O que você está pedindo? Por quem você está clamando? Que situação você está pedindo? Eu, quando lembro de Daniel, eu fico maravilhado de toda a história de Daniel, porque independente das situações, 3 vezes ele está diante do Senhor orando. Mas pode acontecer, não interessa, não existe valor maior do que estar na presença de Deus Altíssimo. Então aqui ele está orando, versículo 11, 12, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Olha o versículo 12. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Aqui para só um pouquinho. O versículo 11, ele está orando, e numa visão ele viu, ele está orando, e numa visão ele viu. O que ele viu? Ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Ou seja, aqui o texto está se referindo a Paulo. Ele está orando, e quando ele está orando, Deus lhe deu uma visão: Ananias vai entrar e vai impor as mãos e você vai enxergar. Versículo 13, e respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, que me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Quando você lê assim a história, você fica maravilhado. Mas quem que está orando? Paulo. E na sua oração, Deus lhe dá uma visão: vai entrar aqui Ananias, vai impor as mãos e os teus olhos serão abertos. Por que ele foi batizado logo em seguida? Porque se faltava alguma prova, está aqui: Ananias entrou e colocou as mãos e eu estou vendo. Então, esse lado da oração que eu quero trazer à igreja, no momento em que você está diante do Senhor orando, coisas estão acontecendo, e coisas no sobrenatural. Não tem explicação, não tem muita lógica.
né? Porque Deus não trabalha muito com lógica. Atos capítulo agora 9, ainda, do 36 ao 41. Gente, eu estou pulando, tá? Aqui tem toda a história dessa ressurreição, tá? Tem toda uma história. Eu só estou, para a gente entender isso, quando está se orando, 36 ao 41. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorgas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de se lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto. A frase é: fazendo-a sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Por que fez sair a todos? Jesus também usou essa prática em algumas situações. Porque nem todos creem na oração. A oração funciona. A oração é uma dádiva. A oração é para o justo que vive em nós, aquele que foi justificado. Por isso que Tiago é muito claro: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quem é esse justo? É Cristo, nossa vida. Não é que é o Ed que é o homem da oração, o Eliseu é o homem da oração, não. O Ed morreu, o Eliseu morreu, o Renato morreu, e Cristo em nós é que tem essa condição única de chegar diante de Deus com autoridade. Pedro ora, volta: Tabita, a ti te digo. Ou seja, há uma clareza de que isto vai acontecer. Isto Deus será glorificado, ou nisto será Deus glorificado. Atos capítulo 10, aqui tem uma leitura longa, eu não vou fazer toda a leitura, porque o relógio aqui não para. Mas eu vou citar, tá? Atos 10, de 1 a 20. O que acontece aqui? Aqui acontece esse homem, né, que nós já fizemos até estudos sobre isso, que ele fazia esmolas, de contínuo orava a Deus, que está no versículo 2, né, a respeito de Cornélio, e tem toda uma história que Paulo está orando, aliás, Pedro está orando num determinado lugar, Deus dá o nome da rua, na casa de quem Pedro está hospedado, enfim, até o versículo 20 ele narra essa história. Pedro ouve isso, as pessoas de Cornélio chegam até ele, e ele vai à casa de Cornélio, mas o que eu queria destacar é o versículo 30, Atos 10, o verso 30. Respondeu-lhe Cornélio:
faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Isto. O que estava acontecendo para que ele tivesse a visão, para que Deus movesse o céu, para que Deus enviasse esses moços até onde Pedro estava, para que Pedro voltasse a essa casa e pregasse o evangelho? Cornélio está fazendo o quê? Ele está orando, ele está clamando, ele está pedindo. E quando uma pessoa, você sabe que Cornélio ele vai ter a experiência depois com a pregação do evangelho que Pedro traz a ele, mas pessoas que se colocam diante de Deus, você lembra muito bem que nós já tratamos sobre esse assunto, que onde que Deus mora? Num alto e sublime trono, mas com quebrantado de espírito, aquele que se coloca diante dele, aquele que quer, aquele que precisa, aquele que tem necessidade. Eu quero, Senhor, eu ainda não tenho uma experiência de regeneração, então envia, por misericórdia, eu preciso que os meus olhos sejam abertos. Você pode ficar sossegado que Deus vai mover o céu para fazer isto, mas ore, não deixe de orar. Atos 12, 3, 4 e 5. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu pretendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-no no cárcere, entregando 4 escolta de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E o 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro está preso, mas a igreja está fazendo o quê? Orando. Atos 12, de 6 a 11. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das escamas das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as suas sandálias, e ele o fez sair. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. A igreja está orando, o sobrenatural entra em ação. Parece que é uma visão, parece que é um sonho, não, mas é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor vai lá, solta Pedro, Pedro atravessa, vai à rua, ele não está entendendo nada do que está acontecendo, mas na casa de Maria, mãe de João, a oração também está acontecendo. Versículos agora a partir do 13 ao 16. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Mas Pedro
perseverava em bater, e quando abriram, estou repetindo, viram-no e se espantaram. Até quem estava orando não estava muito acreditando no que estava vendo, porque a oração age de forma sobrenatural. Como pode um homem que está preso, está amarrado, como é que pode isso? Gente, eu não sei como é que pode, mas quando você está orando, quando você se coloca diante de Deus, quando a pessoa se dobra para orar, câncer é curado, casamentos são restaurados, filhos são restaurados pela graça de Deus, milagres acontecem em que a medicina diz: eu não posso explicar isso, mas você está curado. A Tere, ela vai dar o testemunho aqui ainda num domingo. Nós íamos fazer isso apenas um testemunho com um estudo, mas nós decidimos que ela vai fazer um estudo completo sobre quando ela soube do diagnóstico, quando que ela começou o tratamento, como que foi o processo até literalmente o diagnóstico. Você está curado, totalmente curado. Mais um tiquinho, só um instantinho mais. Atos capítulo 16. Atos 16. Somente os versos 25 e 26. Também é todo um contexto, né? Paulo e Silas, eles estão presos, sofreram, bateram nele, levaram para o cárcere interior, eles estão algemados, tá bom? 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Muito bem. Quem está na prisão sofrendo, amarrado no cárcere interior, é hora de fazer o quê? Apelar pelo Superior Tribunal Federal? Não, não é. Não é. Essa é a hora de cantar e louvar. É louvar e orar. Louvar e orar. Louvar e orar. E daí tem o de repente de Deus, que é o verso 26. De repente. De repente parece que piorou, porque houve um terremoto. Eles estão no cárcere interior? Não, mas esse terremoto tinha um propósito: que eles fossem libertos da prisão. Com isto, igreja, eu estou querendo trazer para nós essa visão. Não basta saber sobre a oração, não basta falar sobre a oração. O fato é, devemos orar, sempre. Ainda, agora sim, é o último, falta 5 para as 9, eu tenho 5 minutos. Nós vamos ler 2 Crônicas, tá? 2 Crônicas, capítulo 6. Essa eu vou aliviar você. Essa eu vou aliviar, porque você já leu Tabita, você já leu Cornélio, você já leu. 2 Crônicas 6. Existe uma oração longa, de Salomão, que começa essa oração no versículo 12, e eu não vou fazer essa oração, porque se alguém só vê a oração, já vai falar assim: mas pastor, o senhor vai ler igual foi lido todo o relatório ontem lá do nosso excelentíssimo? Não, não vou ler tudo, só vou citar aqui. 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 12, Salomão começa a orar pela consagração do templo que agora tinha se findado, tá? Do 12 ao 42. Termina a oração no 42, capítulo 7, versículo 1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto
e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo oferecia sacrifícios perante o Senhor. Você percebe? Essa meia hora antes, no domingo de manhã aqui, para que as pessoas ao chegarem terem essa percepção, as pessoas estão orando. Orando por quê? Orando para que seja dada ousadia na pregação da palavra, orando para que nada venha desviar a atenção da palavra, orando para que a glória de Deus se manifeste, orando que as pessoas ao entrarem aqui percebam o quê? Há algo diferente aqui. O que tem de diferente? As pessoas são normais, mas a glória de Deus está neste lugar. É algo que entra dentro de mim, é algo que mexe com o meu interior, é algo sobrenatural, algo está acontecendo. Então, aquele momento de toda essa oração. Aí no capítulo 7, que é um texto muito citado, nós conhecemos, decora e salteado esse texto, segundo Crônicas 7,14, diz assim, Deus dizendo a Salomão, tá? Deus se manifesta a Salomão dizendo assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é citar esse texto, gente, não é lembrar esse texto, o fato é, se o meu povo orar, não é falar sobre a oração, é orar, é levantar 5:30 da manhã para orar, é tirar um horário para orar, é separar um tempo para orar. Evidentemente que Paulo vai falar em Tessalonicenses, orai sem cessar, esteja sempre com esse espírito de oração, mas há aquele momento em que você separa, domingo de manhã, eu vou chegar às 9 horas, eu não quero cumprimentar as pessoas, eu não quero ir lá apenas, eu quero orar, eu quero tirar um tempo, eu quero pedir ao Senhor tantas coisas que eu estou vivendo e que eu estou a ponto de desacreditar do meu próprio Deus. Senhor, ajuda-me a crer na Tua palavra, a orar, a clamar, a pedir ao Senhor. Aqui ele diz, orar, e aí vem, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, e tem esse então, todas as vezes que aparecer um então na Bíblia, vale a pena considerar. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se não tiver essas atitudes antes do então, o então não acontece. Então, a necessidade de nós tirarmos esse tempo para oração. Último texto. Era o último? Não era o último, né? Era o penúltimo. Eu falei o penúltimo ou o último? Me ajude, gente. Agora é o último, 1 Timóteo 2. Oi? 1 Timóteo 2. Essa é a nossa realidade aqui hoje, né? Timóteo 2. Paulo ensinando o seu filho, admoesto-te, bem específico a Paulo, a Timóteo. Antes de tudo, que se façam deprecações. O que é deprecações? São súplicas de perdão. Lembra daquela súplica que Jesus diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É muito fácil você ver um político fazendo besteira, mas ele só faz
porque ele tem uma natureza perversa. A natureza continua sendo perversa. Quem quer que seja, por isso dessa urgência, ore, interceda, faça deprecação por essas vidas, que eles tenham oportunidade de ouvir a palavra, alguém, né? Não é mais um crente falando sobre Bíblia, mas é ouvir o Evangelho, que muda a natureza, né? Essa natureza corrupta. Depois, deprecações, orações, intercessões. Essa palavra interceder significa rogar por outro e se colocar no lugar do outro. Ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? Amanhã eu convoco o irmão Renato, está empenhado nisso. O irmão Renato é um homem de oração, é alguém que está se colocando cada vez mais na brecha, testemunhos e mais testemunhos de coisas que acontecem na oração de sexta-feira na casa dele, por pessoas, por famílias, e nós temos o privilégio de estar aqui reunidos. Você tem uma dificuldade, tem um problema, quer fazer, quer falar, não quer falar, só quer vir aqui, olha, eu quero orar juntamente com a igreja. Você vai ver que o sobrenatural de Deus acontece. Mas como que é isso? Não sei, não posso te explicar, não tenho jeito de te explicar. Mas Deus envia anjo, Deus dá visão, Deus faz acontecer. Porque é Ele que deu esse instrumento para nós, valiosíssimo, oração. Amém? 9 horas, vão guardados em nome de Jesus.